Olá, meus amigos internautas, povo de Deus, profetas, guerreiros. Deus possa estar abençoando os amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando sobre a vida dos irmãos, dos servos de Deus. Eu creio que grandes coisas Deus irá realizar em nossa vida. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não volta vazia. Eu tenho certeza que grandes bênçãos Deus está derramando sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus está trabalhando ao nosso favor. Creia que Deus é comigo, Deus é contigo. E o tempo de cantar já está chegando. Porque Deus não perde a peleja. Deus não perde as batalhas. Quero louvar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas guerras, pelas pelejas. Eu tenho certeza que o cenário irá mudar, porque Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus diz em Números capítulo 23, versículo de número 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele é bom, e tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na íntegra, na hora certa. Então somente descanse o teu coração, descanse a tua alma. Quantas pessoas têm vivido chorosas, chorões? Quantas pessoas têm dito: Senhor, eu não irei mais suportar, não irei aguentar? Quantas pessoas têm se precipitado, têm dado passos precipitantes? Eu também posso me enquadrar no meio desses aí. Às vezes a gente toma decisões, atitudes, às vezes nós queremos resolver do nosso jeito, e aí as coisas não acontecem da forma que nós programamos, porque Deus é quem tem a última palavra, Deus é quem faz a obra completa, Deus é quem tem o poder de realizar prodígios, maravilhas em nosso meio. E eu tenho certeza que muitas pessoas que têm falado com Deus, orado, buscado ao Senhor, Deus irá responder de uma forma maravilhosa e sobrenatural. O tempo de Deus está chegando para você. O tempo de Deus está chegando para a sua vida. Então somente descanse o teu coração. Descanse na presença do Senhor. A Bíblia diz que Abraão recebeu promessas de Deus. Abraão foi um homem agraciado por Deus. Recebeu promessas do Senhor. Deus fez promessas para Abraão e Deus cumpriu tudo que prometeu para Abraão. Abraão era um homem que não tinha filhos biológicos. Deus prometeu filhos para Abraão. Abraão se predispôs a servir a Deus, andar pela fé. Deus contemplou a perseverança, a atitude e a coragem de Abraão. E Deus resolveu abençoar Abraão. Deus fez alguns pedidos para que Abraão saísse do meio da sua parentela. Não será todos que Deus irá pedir para se retirar do meio da sua parentela. Porque Jesus, ele disse que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. Muitas das vezes nós convivemos com um cunhado falso, uma cunhada falsa, um irmão falso, uma irmã falsa, né? As únicas pessoas que não desejam ver a sua derrota e você cair é seu pai e sua mãe. Mas Jesus, ele alertou, Jesus disse que nós deveríamos tomar cuidado, porque os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. E aí eu fico me perguntando por que Deus pediu para Abraão
sair do meio da sua parentela, do meio dos seus, porque Deus precisava fazer uma grande obra na vida de Abraão. Mas as coisas pequenas, porque tem pessoas que brigam por coisas pequenas, impedem. E essas coisas pequenas, elas conseguem impedir as coisas grandes e as grandiosas que Deus está preparando para você, ou para mim, ou para quem quer que seja. Porém, as coisas pequenas, elas ficam impedindo, bloqueando as grandiosas de Deus vir ao nosso encontro. Que nessa tarde você possa ter ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus e não se prender, se apegar a coisas pequenas que possam tirar o foco do projeto e do propósito de Deus na sua vida. Queridos, quantas vezes eu e você temos andado na nossa própria direção, no nosso próprio entendimento, e aí nós veremos que Deus, Ele permite, e depois Deus mostra que aquele caminho não é o caminho que Ele estava e que Ele projetou. Aí muitas das vezes o percalço desse caminho, ele nos traz prejuízos, despesas, problemas, inimizades, guerras, contendas, fúrias, por causa dos percalços das nossas próprias decisões. Quando Deus falou com Abraão que ele saiu, que ele se retirou, Deus disse para Abraão: eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E Deus foi com Abraão. Quem lê a Bíblia, quem conhece a história do patriarca Abraão, contempla e contemplará uma trajetória recheadas de espinhos e vitórias, lutas e vitórias, vales e vitórias. Porém, Abraão recebeu de Deus promessas e Deus cumpriu as promessas que fez para Abraão. Primeira promessa: seria pai de uma grande nação. Segunda promessa: engrandecerei o seu nome na terra. Terceira promessa: será pai de filhos, de filho. E Deus cumpriu. Deus deu a Abraão Isaque, Deus deu a Abraão riquezas, Deus deu a Abraão honra, Deus deu a Abraão poder, Deus deu a Abraão dotes, Deus deu a Abraão funcionários. Porém, Abraão teve que pelejar. Abraão, ele teve que se sujeitar à vontade de Deus, porque servir a Deus é andar por fé e não por vista. Servir a Deus é ter a certeza de dias melhores, de dias convictos, de dias rechiosos, de vitórias. Servir a Deus é ter a certeza que nós entraremos em grandes obstáculos, mas que conseguiremos vencê-los por causa das promessas e do poder de Deus. Abraão, ele recebeu promessas e Deus cumpriu, porém, houve na sua trajetória ministerial momentos em que Deus falou com Abraão. Primeiro, Deus cumpriu na vida de Abraão que ele seria pai, dando-lhe a ele Isaque. Porém, antes dele gerar Isaque, ele deitou-se com Agar e gerou Ismael. Ismael não era o filho da promessa, porém, Deus não rejeitou Ismael. Deus poderia ter deixado Ismael sucumbir, morrer, mas Deus preservou Ismael, cuidou de Ismael e transformou-lo em um grande guerreiro. Mas a promessa, ela foi cumprida mesmo com a fragilidade, com o erro de Abraão, com os defeitos que Abraão tinha. Nós vivemos em uma época, nós estamos vivendo em uma geração de apontar defeito do próximo, acusar o próximo, como na verdade quem nos acusa, quem nos detona, quem nos critica, são piores, são pessoas que têm passados negros, uma história de vida tenebrosa. Porém, algumas dessas pessoas se esquecem. Quando Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda, Jesus ele disse: leve o teu leito,
Ou seja, levanta-te, ande, tome sua cama e leve, para você não esquecer de onde você saiu. O problema de algumas pessoas é que elas são e acham que as outras são o que elas realmente são, ou é. E isso é um defeito muito grande, é um problema gigantesco, que nós temos que conviver com ele, porque, porém, Deus, ele trabalha de uma forma linda e maravilhosa, mas Deus, ele não perde a peleja, Deus não perde a batalha. Abraão, ele teve vitórias, Abraão teve sucesso diante de Deus, porém, Abraão, ele também teve que passar por os momentos difíceis, ele teve que passar por os momentos angustiantes, momentos de angústia na sua vida. Amados, entenda uma coisa, Deus cumpriu na vida de Abraão, cumpriu. Deus agora pede para Abraão para que ele sacrifique-se o teu filho, para que ele subisse ao monte Moriá para sacrificar o seu filho. A promessa. Muitas das vezes Deus promete o que ele cumpre e Deus nos testa ou nos prova, pedindo que nós venhamos tomar uma atitude diante daquela promessa que ele cumpriu na nossa vida. Abraão, ele tinha o desejo de ser pai, não poderia gerar. Olha só a fragilidade e a incapacidade. Ele era incapaz. Ele, Sara, era incapaz. Sara era uma mulher avançada de idade, né? Abraão também. Os dois, ambos, eram incapazes de gerar filhos. Porém, Deus cumpriu na vida de Abraão, gerando filho, né? E nascendo Isaac, abrindo a madre de Sara. Depois que Isaac já está com uma idade madura, avançada, Deus aparece para Abraão e diz: sacrifica-me o teu filho, Isaac. O que você tanto queria, né? Você tanto queria, cria aí uma imagem que vai dar certinho. Você é o cara. Então cria aí, né? Você sacrifica o teu filho porque eu preciso dele. Agora veja bem, veja só que paradoxo. Veja só, Abraão obedeceu. Abraão albardou uma jumenta para ele, para o seu filho, e para dois funcionários ou moços. Foram até o monte. Chegando no pé do monte, Abraão disse para os dois moços: fique aqui, que eu e meu filho subiremos, adoraremos e voltaremos. Veja só a convicção, a fé, a certeza de um Deus que cuida, de um Deus que guarda, de um Deus que protege, de um Deus que zela, de um Deus que faz a obra. Veja só a fé de um homem que tinha certeza e a convicção de um grande Deus que trabalhava de uma maneira poderosa. Agora entenda e raciocine aqui comigo. Tudo bem, subiu na hora de sacrificar, Deus entrou com ação e providência, restituiu a vitória, Abraão voltou. Isaac completa 40 anos, uma idade madura para se casar. Abraão chamou Eliezer, que era o Damasceno que convivia na sua casa. Abraão chama Eliezer e pede para Eliezer ir até a casa de Betuel em busca de uma esposa para Isaac. Isaac, se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza que Isaac não iria ficar namorando pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se fosse nos dias atuais, jamais Isaac iria se casar, porque hoje as pessoas estão se casando pelo celular, engravidando pelo Wi-Fi e retirando pela impressora. As coisas estão modernizando. As mulheres estão modernizando. Eu chego já nas mulheres modernas. Sara era uma mulher que respeitava Abraão. Sara chamava Abraão de meu senhor. As mulheres de hoje, elas são contendeiras, são barraqueiras, são problemáticas. Não é uma boa dona de casa, uma mal filha, uma mal esposa, um mau filho, uma mal esposa, uma mal filha será uma mal dona de casa. As mulheres de hoje, que dizem ser modernas, elas não lavam a roupa do marido, é uma bagunça. Elas não preparam a casa, não preparam o alimento, não cuidam do marido, mas elas dizem que não sou sua empregada, eu sou sua esposa. E a esposa ficou para quê? Para respeitar, cuidar das tarefas diárias, ser uma boa esposa e uma boa dona de casa. Mas elas usam
um álibi que é século 21. Elas não querem mais fazer, né, aquilo que é de obrigação da esposa. Eu conheço muitos casais que a mulher se acorda meio-dia, não faz café para o marido, não cuida do marido, não limpa, não lava as roupas do marido, né? E isso aí, dizem elas que não são empregadas, que são esposa. Só que essas tarefas diárias são para as esposas. E Sara respeitava Abraão, chamava de meu senhor. Então Eliezer foi convocado por Abraão para ir até a casa de Betuel em busca de uma esposa. Chegando lá, né, Abraão deu a Eliezer alguns sinais, diretrizes, porque um dos maiores erros dos seres humanos é achar que existe profecias para casamento. Não existe. O que existe são confirmações, revelações da parte de Deus. Deus confirma, Deus vai mostrando quem é, quem não é. Só fica no barco furado quem quer. Só permanece em um barco furado quem quer. Mas Deus vai mostrando, Deus vai ensinando, Deus vai mostrando. Tem famílias aí que é podres, fica no barco quem quer. Não é obrigado você permanecer em um casamento que você não está em paz. Ah, pastor, você está pregando divórcio? Não estou pregando divórcio. Porque o maior desejo de Deus é que eu e você estejamos felizes. Quando você não vai bem no seu casamento, você não prega bem, não trabalha bem, não viaja bem e não produz, porque você não está em paz. A vida matrimonial, ela é interligada com uma vida espiritual, e ela correlacionada com uma vida espiritual, elas traz um impacto na vida secular. Pode prestar atenção que uma mulher mal amada é uma mulher iracunda, da cara feia, respondona, grossa, e vice-versa. Um homem mal amado, ele quer descontar suas amarguras e os seus queixos em outras pessoas. A vida dois, ela não é difícil de conviver, porém, ela se torna complicada e difícil quando você encontra alguém que não é compatível ao seu grau, que não é compatível à sua visão, o seu caminho. Aí sempre vai ter aquela guerra, sempre vai ter aquele atrito, sempre vai ter aqueles rumores, e aí você não viverá bem, você não fazerá nada bem, não prega bem, não lê a Bíblia, não ora, não tem força nem para orar, quando você está mal no casamento, quando você está vivendo uma derrota, uma tribulação, uma contenda, uma guerra, nem orar você ora, você fica sem forças para orar, porque há um aprisionamento satânico, há um aprisionamento no mundo espiritual que bloqueia a sua intimidade, o seu elo, o seu grau de intimidade com Deus, por causa do dia a dia das contendas, guerras e problemas. Deus te tirará por cima e te dará vitórias. Eu conheço um Deus não é a favor de divórcio, Deus não aprova divórcio, mas se é para viver uma vida desgraçada, uma vida de contenda, uma vida de tribulação, de mentira, quando a mulher começa a colocar senha no celular para que o marido não possa ver, pode encerrar por aí que o casamento já acabou. Pode encerrar por aí porque tem coisa errada. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Vamos repetir? O ABC. ABC. Vamos lá. Quem não deve, não teme. Como é que eu sou casado com uma pessoa e essa pessoa não pode ter acesso ao meu celular, nem eu ter acesso ao celular dela? Então é melhor viver sozinho, porque casamento é uma quebra de protocolos. E outra, casamento é intimidade, casamento é uma união, onde duas pessoas se unem, se tornam uma só carne e ambas irão conviver. Casamento é intimidade. Sabe essas mulheres que elas têm vergonha do marido, vai pro banheiro e fica se escondendo? Não vai ver que eu tô com vergonha. Isso não é intimidade, isso não é casamento. Tem coisa errada por aí. Porque o casal, que eles se amam, eles querem desfrutar da beleza do homem e da mulher para com o homem e vice-versa, na cama, no banheiro, no quarto, onde quer que estejam. Eu tô com vergonha, porque eu tô com vergonha. Tem coisa aí, e na frente de uma mulher, ela se esparrama, ela se abre toda, ela fica à vontade.
tem coisa errada aí. Porque casamento, eu estou falando de casamento, eu não estou falando de arranjamento, eu não estou falando de armazenamento, eu estou falando de casamento. Casamento é uma instrução de Deus, uma instituição de Deus, criação de Deus, para que ambos venham frutificar, venham desfrutar do que Deus deixou. Casamento é algo correlacionado à vida material e espiritual. Pois bem, Isaac pronto para casar, Abraão diz, olha, ela tem que ser assim, assim, assim. Na linguagem de hoje, ela tem que ser de família, trabalhadora, honesta. Quando a mulher começa a mentir para o marido, pode parar por aí. Ei, você que está casado ainda, você que é casado, você que está casado, se a sua mulher se esconde de você, as partes tem vergonha de você, se a sua mulher não deixa você mexer no aparelho celular, se a tua esposa anda com as mentiradas, é pequena, mas é mentira, se ela mente para você, pode parar por aí, cidadão. Pode parar por aí, porque o seu casamento já acabou há muito tempo. Casamento é paz, casamento é desfrutar, casamento é uma instituição de Deus. Quando o cidadão ou a cidadã, uma mulher, um homem se encontra, se encaixa, não tem algo melhor do que viver uma vida a dois, com paz, com veracidade, com verdades, com disciplina, né? Com harmonia, com intrepidez. Não tem coisa melhor. Casamento, não, quem traiu porque a carne está fraca? Não, traiu porque não amava, estava com espírito de pombagira no corpo. Porque quem ama não trai. E porque tem um montão de pastores aí que estão casados, né, com a mesma mulher 30, 40 anos e não trai, a gente não vê escândalos com eles. Será que a carne é fraca só para você ou a carne é fraca para todo mundo? Não, isso aí é o caráter da pessoa que está já torto, deturpado. A pessoa já vem em um processo, né, de traições, em um processo de mentira, em uma variedade de erro. E aí, meu irmão, você para pegar uma mulher dessa para consertar, você tá frito, né? Você vai sambar muito como pandeiro na mão de tocador. Você para consertar uma mulher dessa que já vem, né, com vários costumes, com vários gostos e defeitos, até que você conserte, você vai sambar muito. Casamento é um elo entre o homem e a mulher. Quando Isaac, ele disse, eu estou pronto para casar, Isaac foi para os campos orar, buscar Deus, e Deus deu uma linda mulher. Isaac com 40 anos, Deus deu uma esposa. Porque Deus não tem ficante para você, a não ser que você não queira levar algo a sério, a não ser que você não queira levar o evangelho a sério. Mas se você é aquela mulher ou aquele homem que quer levar o evangelho a sério, levar Deus a sério, Deus vai preparar uma esposa para você. Quando a gente se apressa, quando a gente se precipita, a gente se ferra, né? A gente quebra a cara porque a pessoa que a gente pensa que é, não é. E aí no dia a dia, na convivência, você passará a descobrir muitas coisas dessa pessoa. O bom seria, né? O bom seria a pessoa passar 2, 3 ou 4 meses, 5 meses, namorando para se conhecer. Porque depois que assina o papel, depois que assina o papel do casamento, aí é que vai vir isso, eu não sabia disso, porque você não me contou isso aqui eu não sabia. Se for um cara que tem atitude e coragem, vai lá e desfaz. Se for um cara que não vive às custas de igreja, que não vive dependendo de opinião de ninguém, que não está nem aí para os falatórios, críticas e calúnia, ele vai lá e desfaz. Enfrenta gigante, leão, Golias, Nabucodonosor, Faraó, Assuero, quem quer que vir, ele enfrenta e vai lá e desfaz. Porque tudo que começa com mentira, começa errado, termina errado, não vai para frente, Deus nos prospera. Não adianta, por exemplo, eu estar casado com uma mulher pensando na outra, transando com a mulher pensando na outra, né? Eu estar transando com a mulher pensando no Egito. Isso não vai ter sucesso, fundamento nenhum. Isso não vai muito longe, porque Deus, ele não deixa ninguém enganado. Me enganou, era um lobo,
era uma loba, era um bode, era uma vaca, era uma cabra. Não, ninguém se engana. Deus não deixa ninguém enganado. Deus mostra, Deus avisa. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa, né? Eu falei com uma mulher que Deus usa muito, profecias, revelações, e essa pessoa, ela contou um pouco da minha história, ela destrinchou um pouco daquilo que eu já estava ciente, já estava sabendo, já estava com conhecimento de causa, mas ela veio só para reforçar aquilo que Deus já havia me falado, me mostrado e me alertado. Então você que pensa em casar, você que pensa em viver uma vida a dois, lembre-se que casamento é intimidade, casamento é verdade, casamento é sinceridade, casamento é união, é uma só carne. Você não pode deixar seu avô, sua avó, papagaio, sua cunhada, seu irmão, sua irmã, sua tia, sua escancha-avó se envolver no seu casamento, porque aí você está mostrando uma imaturidade espiritual e física. Porque, por exemplo, eu tenho 41 anos, eu tenho vários irmãos, vários irmãos, eles não se envolvem na minha vida, eles não se intrometem na minha vida, eles apenas, quando eu pergunto, quando eu vou atrás, quando eu procuro, é que eles dão uma opinião, e aí eu vejo se a opinião que ele está me dando será válida ou não. Tem mulheres que dizem, eu me casei, mas eu gosto tanto do meu papagaio, não tá pronta para casamento. Casamento é se desprender, casamento é se desligar de tudo, principalmente da mentira, da falsidade, né? Se começa com a mentira, pronto, pode ter certeza que não vai durar. Se começou com mentira, com armação, não vai durar, porque Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de sinceridade, Deus é um Deus de paz. Podem prestar atenção que o diabo só entra no meio de um casal quando tem uma mentira. Aí ele começa a fazer bagunça, porque ele é pai da mentira, e onde tem a mentira tem a presença de Satanás. Aonde tem a mentira tem a presença do diabo. Aí ele entra, meu irmão, faz uma bagunça que depois para consertar vai dar trabalho, e olhe lá se consertar. Porque entre um marido e uma mulher não pode haver mentira, não pode haver traição. Agora pronto, tem mulheres aí que são casadas, que cada aplicativo dela tem uma senha diferente. O esposo, não, porque aqui é a minha privacidade, você não pode invadir a minha privacidade. Ô coisa ruim, ô demônio, para que você casou? Por que você então quis se envolver com casamento? Coisa ruim, Satanás, usada pelas forças alienígenas e malignas. Por que você se envolveu com casamento? Casamento é verdade, casamento é privacidade. Não tem privacidade no casal, não tem privacidade no casamento, não tem privações, né? Não tem nem, é porque eu estou com vergonha, você não pode me ver. Para que você casou? Porque você quis se envolver com casamento. Quer dizer que diante do seu marido você está toda envergonhada, mas diante de uma mulher você se reganha toda, fica toda à vontade. Tem coisa errada aí. Ou então você é uma giletona, ou ele é um giletão, corta dos dois lados. Para que lado você está cortando? Para que lado você corta? Para que lado você torce? Qual é a sua finalidade na igreja? Atribular as pessoas? Atribular o povo? Andar na verdade ou andar na mentira? Tudo que começa com mentira não vai muito longe. Seja casamento, viagem, emprego, namoro, noivado. Tudo começou com mentira, não vai muito longe. Não prospera, não vai muito longe. Que Deus te dê sabedoria, você que quer casar. Porque hoje a maioria das mulheres quer casar. Ela passa na mão de 5, 10, 15 homens, mas ela quer casar. Ela ainda não se descobriu. Ela ainda não se achou. A mulher que quer casar, ela tem os pés no chão, ela é convicta, ela sabe o que fala, ela sabe o que faz. Não é essas latoeiras, essas barraqueiras, essas baixo níveis, essas medíocres. A mulher que quer casar, a mulher que deseja casar, ela vive uma vida honesta, ela vive uma vida respeitosa. Deixa eu te ensinar, coisinha linda de Jesus. Vocês lembram do rei Assuero que despediu Vasti? Esté
assumiu o lugar de Vasti. Porém, Esther não tinha a liberdade que ela queria de entrar na recâmara aonde estava o rei Assuero. Ela respeitava ele. Mas as mulheres de hoje não respeitam. Chama o marido, seu gordo feio, nojento, bunda suja, seu pastelão. Olha só o tipo de mulher, o tipo de pessoa que existe na terra, se subjugando, pastoras, missionárias, diz elas que são do fogo, que o céu abre para elas, como na verdade nem a mente dessas coisas ruins, nem a mente dessas coisas brabas estão abertas, porque são pessoas que estão na igreja atribulando a vida das pessoas, atribulando a vida de outras pessoas. Peça a Deus discernimento. Ah, pastor, como eu saberei se eu estarei me casando bem? Meu filho, minha filha, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento. Eu já errei, eu já entrei assim de cabeça, ó, e mergulhei, quase afundei. Mas eu sirvo a um Deus que eu ando com Ele, eu falo com Ele, e Ele conhece as intenções dos nossos corações, que Ele tira-nos da profundeza, Ele nos tira daquele afogamento, Ele nos tira daquele vale de sequidão e nos sacode para fora, assim como Ele fez com Jonas, que estava dentro de um ventre de um peixe. Não vá querer se envolver em um relacionamento se você não está pronta ou pronto para respeitar, ser verdadeiro, ser sincero e ser autônomo, ter autonomia na sua própria vida. Ah, porque minha irmã falou, meu irmão falou, minha avó falou, o papagaio falou, o cachorro falou, o periquito falou, a gata falou. Não, você que tem autonomia, você tem que ter autonomia, você que tem que ser autônoma, você tem que ter identidade própria, você tem que ter veracidade, você tem que ter identidade, você que tem que saber o que você quer da sua vida, você tem que se acordar, ó, acorda para Jesus, ô tchutchuca, ó, acorda para Jesus, porque os anos vai se passando, a idade chega, né? Eu já fui um garotão de 27 anos, 25 anos, hoje eu estou com 41, eu fiz agora 41 anos, no dia 2 desse mês de maio, né, que passou, do mês que passou, dia 2 de maio eu fiz 41, então eu não sou mais aquele garotão, aquele tchutchucão, não, eu já sou um coroa, eu já sou um homem maduro, eu tenho que colocar meus pés no chão, eu tenho que estar com alguém que tenha a mesma visão, que tenha a mesma dimensão, que seja verdadeira, sem mentira, sem mácula, sem arranjo, sem safadeza, né? Sem malandragem no meio. Aí as coisas caminham certinho, as coisas caminham ótimo e bem. Se você não está preparado para ter uma só mulher ou um só homem, então viva só, viva na vida da orgia, viva na vida da prostituição, viva na vida da poligamia, mas não queira se envolver com casamento, não queira se envolver com casamento, porque isso vai causar problemas para você e para quem se envolver com uma pessoa nesta índole e neste caráter. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, sem ser pastores também, porque tem muita gente de caráter que não pula, não toma santa ceia, não é do fogo. Eu tenho muito medo dessas mulheres que tem fogo demais, é fogo na saia, fogo na cabeça, fogo no sapato, tem muito fogo, elas têm tanto fogo que ainda não queimou as mazelas antigas e outroras que está na mente, trancafiada. Esse fogo, eu acho que é fogo estranho. Você tem muito, é fogo debaixo da saia. Aí você deve estar cheia. Mas fogo do Espírito, não. Porque a mulher que tem a unção, o fogo do Espírito, primeiro, o Espírito é manso. Segundo, o Espírito é obediente. Terceiro, o Espírito, ele é respeitoso. O Espírito só entra onde é convidado. O Espírito não é barraquista, não é barraqueiro. O Espírito Santo, ele não habita em um templo sujo que anda com orgia, prostituição, com coisas erradas, com mentirada, né? O Espírito Santo, né,
que está sempre atuando na vida dessas pessoas. Então, vocês, né, que querem se casar, vocês que pensam em contrair, né, um casamento, procurar alguém para casar, eu quero convidar vocês a pedir a Deus sabedoria, discernimento. Quero convidar vocês a não se envolver pelas emoções, não se envolver em barco furado. Que Deus te dê vitórias, que Deus te ajude, que o Espírito Santo de Deus te honre nessa terra e que você seja mais do que vencedor. Oh, glória!